E aí galera, beleza? Como vocês estão? Vejam que eu até sentei para falar de criptos, porque a gente sabe que está mais complexo sim este mercado no momento, tá? O cenário de criptos tem seguido a volatilidade mundial e tem sido bastante instável todas as movimentações observadas aí pelo cenário de criptomoedas. Enquanto nós tivermos as questões geopolíticas impactando fortemente, não adianta a gente ter um M2 global crescendo, sim, ele está crescendo, que a gente não consegue ter a tranquilidade de observar uma alta nas criptos. Então, o que está pegando de hoje é uma mudança muito séria em vários pontos estruturais do mundo, até podemos por assim dizer, com os Estados Unidos deixando eventualmente de ser a maior potência econômica e o dólar perdendo grande parte do seu lastro fundamental. Quando a gente pega aqui o nosso BTC contra dólar, veja que o M2 global, que está aqui embaixo, ele já rompeu seu topo histórico e segue evoluindo com violência, enquanto que o Bitcoin por si não conseguiu romper. Veja que a gente tinha conseguido romper o nosso topo histórico muito tempo antes do rompimento dessa região dos 76 mil dólares, e agora a gente parece repetir o mesmo processo. A gente rompe o nosso topo histórico e o Bitcoin não consegue ainda estabelecer uma alta. Não adianta a gente ter dinheiro circulando no mundo e mais dinheiro circulando no mundo se as pessoas não estão se sentindo suficientemente seguras para comprar criptomoedas e entender as criptomoedas como um ponto legal de colocar o seu dinheiro. Da forma como eu leio, basicamente, os institucionais estão comprando o que podem de Bitcoin, Ethereum e o que podem de Solana e o que planejam ter como suas reservas fundamentais. Tá? Então eu acho que eles estão usando grande parte desse medo produzido no mundo para realmente induzir o varejo a vender os seus Bitcoins por preços mais em conta que possam assumir. Estamos olhando Bitcoin e outras criptos, todas elas praticamente no mesmo cenário gráfico, tocando zonas de suporte de um gráfico semanal e, ao tocar essas zonas de suporte do semanal, estarem sobrevendidas com sinais de reversão para alta e não conseguindo subir ainda. No meu entendimento, essa está sendo uma fase maravilhosa para DCA, para compras de acumulação de prazo mais longo, e é o que eu estou fazendo neste instante. Esse padrão que vocês estão vendo aqui, eu chamo esse padrão de teoria do candle fechado. O objetivo do movimento seria voltar para a abertura desses dois candles que aqui encontram-se. A gente entra no gráfico diário do Bitcoin, a gente vê que ele não conseguiu romper esta linha de tendência de baixa, essa linha de resistência inclinada que estava sendo válida desde o finalzinho de janeiro e o início de fevereiro. Tocou uma vez o topo, outro topo, mais um topo, e a gente toca aqui essa região. Então, quando a gente olha essa linha e a gente vê que ela é a resistência atual do mercado, a gente até poderia ter desenhado aqui um triângulo simétrico, que seria este, que foi rompido para baixo. Metade do triângulo simétrico é essa região aqui, que funciona como resistência. Então, sim, a gente travou nessa resistência aqui. Não foi um bonito movimento. A gente fez 1, 2, 3 aqui de venda. Isto tecnicamente poderia levar o Bitcoin até um retorno para próximo da região de suporte, que é o fundo anterior, em 77 mil dólares. Quando a gente coloca o 240 minutos, a gente vê que a gente tinha até conseguido romper acima da média móvel de 80, o que tinha dado uma certa esperança de que nós iríamos conseguir agora engatar numa alta. Mas quando a gente perde essa média móvel aqui, neste candle algumas horas atrás, isso imediatamente cancela qualquer oportunidade ou qualquer esperança de que a gente vai retomar uma alta tão cedo. A gente agora trabalha dentro de um retângulo.
suportes nessa região, resistências nesta região. E infelizmente também nós perdemos este fundo, que era o último fundo estabelecido, e agora estamos dentro de uma estrutura que é uma estrutura de lado. Não é nem uma estrutura de baixa, nem uma estrutura de alta, é uma estrutura de lado nos 240 minutos, sendo difícil de operar essa região neste instante. Ainda assim, se eu fosse fazer qualquer tipo de operação, se fosse obrigado a fazer alguma operação, como a média móvel de 80 está para baixo, eu pensaria mais em vendas, com stop acima deste topo anterior aqui, e meu alvo seria tentar voltar para esta região aqui, que é a próxima zona de liquidez de venda que existe dentro do BTC. Mas eu não faria uma venda aqui agora, honestamente, porque a gente tem muitos compradores defendendo essa região, esse fundo prévio. Então aqui eu acho que essa distância aqui ela não é suficientemente ampla para permitir uma venda com segurança. E com o estocástico lento subindo aqui, eu também não sou muito fã de produzir cenários vendedores. Neste momento, com grande parte das criptos, o melhor é ficar de fora, esperando que haja uma certa melhor definição do cenário. E eu acho que vai ser extremamente volátil. Acho não, com certeza nós teremos uma volatilidade muito grande no dia 2 de abril, que é quarta-feira, quando nós teremos as movimentações relacionadas às tarifas que Trump pretende impor para o mundo. Isto vai trazer uma volatilidade brutal, tanto para Bitcoin quanto para outros. Ethereum segue sendo a cripto das maiores, mais frágil que existe. Tá? Então a Ethereum já veio de imediato para o fundo anterior, enquanto que o Bitcoin ainda não tocou no seu fundo de fevereiro e de março. Ethereum já veio para o fundo. Já veio, já se entregou de vez, já afundou. Então as quedas em Ethereum têm sido mais intensas que as quedas de Bitcoin. As altas de Ethereum têm sido mais frágeis do que as altas de Bitcoin. E Ethereum segue sendo, das três principais criptomoedas, a mais frágil de todas e aquela que a gente não deveria estar posicionado neste momento. Ethereum contra BTC, por exemplo. Ethereum contra BTC segue uma tendência de baixa inequívoca no gráfico diário, inequívoca no gráfico semanal. Então, neste momento, não há sentido algum em trabalhar com Ethereum se a gente pode trabalhar com, no caso, Bitcoin. É melhor estar em Bitcoin do que em Ethereum neste momento. Tá? Bem importante que a gente tenha isso em mente, a gente tem que tentar entender qual é o mais interessante, qual é o mais apto e qual é o mais, digamos, qual é a cripto que vale a pena a gente deixar nosso dinheiro reservado. E nesse momento, entre Ethereum e Bitcoin, eu prefiro o Bitcoin, porque a tendência é uma tendência de baixa em Ethereum contra Bitcoin. Mesmo Solana contra Bitcoin, se a gente bota o gráfico Solana contra Bitcoin, o que a gente vê? A gente também vê que Bitcoin vem vencendo o duelo entre Solana e Bitcoin, existindo aqui um enorme de um retângulo. Esse retângulo ele fica muito claro no meu entendimento no gráfico semanal. Então, entre Solana e Bitcoin, para mim, também mais interessante Bitcoin nesse momento, especialmente se a gente perder essa mínima aqui, o que empurraria o Bitcoin para cima e Solana não conseguiria acompanhar a velocidade do Bitcoin, e aí nós teríamos esse movimento para voltar para essa região. Aí vocês podem até me dizer, tá, mas Stormer, olha só, a gente tem aqui um estocástico bastante sobrevendido em Solana contra Bitcoin. Nessa região, Solana se valorizou frente ao BTC. Não seria um ponto plausível de assumir posições aqui de Solana contra Bitcoin? Minha resposta é ok, sim, é verdade. A gente está em cima de uma order block, que é esta. A gente tem o mercado sobrevendido, como estamos. O stop é relativamente curto. Então, para um trader, vejam bem como eu vou colocar, tá? Para um trader, talvez valesse a pena, sim, cogitar montar posições de Solana contra o BTC, desde que ele entenda perfeitamente bem que o stop dele está aqui embaixo
E se perder essa zona, ele sai da Solana e volta para o BTC. E se essa zona for respeitada, ele vai procurar vender as suas Solanas e voltar para o BTC quando atingir essa região aqui em cima, o que é percentualmente bastante, quase 48%. Ele poderia eventualmente talvez até aumentar em 40% a quantidade de BTCs que ele tem em carteira se ele fizesse esse movimento da maneira correta. Mas não é um trade fácil, não é uma operação fácil. A tendência dentro do gráfico diário de Solana contra o BTC, por enquanto, é uma tendência lateral. Estamos olhando uma lateralização aqui. A grande vantagem é que nesse momento a gente está grudado nesse suporte aqui. O nosso stop é curto. Então esse é um trade que eu como trader, eu gosto da ideia. Saio do BTC, entro na Solana. Se a Solana volta a subir, eu consigo voltar com mais BTCs e meu stop de tudo fica aqui embaixo. E se perder esse ponto, eu saio daí da Solana, volto para o BTC e fico nele esperando o próximo suporte. Gosto disso. Gosto. Solana contra o USD, que está também numa zona de suporte do semanal, assim como grande parte do mercado de criptos que a gente mencionou, em zona de suporte, ela até tinha dado um sinal tão bonitinho, cara. Cara, um sinal tão bonito em cima deste fundo anterior aqui, ó. Fez este 1, 2, 3 aqui. Rompeu 1, 2, 3 para cima. Tudo indicava um desejo intrínseco da Solana de voltar para essa região em 178. E ela estava indo bem. Sim, estava. Até a quinta e sexta, quando começou a entrar. Na verdade, até sexta-feira. Aqui foi sexta. Até aqui ela estava indo bem. Tinha feito um pivô de alta. Estava bonitinha. Para voltar para essa região de 178. Tinha dado até alguns sinais no 240 minutos. Aí quando entra sexta-feira foi um desastre, um banho de sangue no mercado americano e no mercado de criptos. E literalmente ela afunda até o suporte mais próximo, que é aqui. Não acredito que vá sustentar essa região. Gostaria que sustentasse, tá? Mas ela enfraqueceu seriamente, assim como o cenário de criptos enfraqueceu. Isso por quê? Porque quando a gente bota os nossos 240 minutos aqui, ela tinha dado um sinal tão bonito nessa região. Estocástico lento sobrevendido, 1, 2, 3 de compra. Era só romper aqui e correr para o abraço. Não rompeu, perdeu o suporte, perdeu a média móvel e afundou com violência. Aqui é o ponto de venda. Quando perde o suporte, eu não vou vender uma perda de suporte. Eu deixo perder o suporte, eu deixo fazer um candle branco. Quando faz um candle branco e perde a mínima dele, aí sim eu posso pensar em operar vendido. Para buscar pelo menos este fundo prévio aqui estabelecido. Nesse momento, não tenho como pensar em vender aqui agora, porque eu estou em cima desse fundo prévio. Fica perigoso qualquer tipo de venda. Aqui, como eu estou dentro desse retângulo, e estou longe das médias móveis, um trader agressivo poderia pensar num repique para essa região e voltar para essa área. Ok, faria sentido eventualmente nos 240 minutos, uma operação contra a tendência dentro desse retângulo, mas é tenso, é nervoso e o cara tem que ser muito bom para saber o que está fazendo. Ripple, infelizmente não vai conseguir andar tão cedo à medida em que foi colocada a ideia de uma possível ETF em Ripple. Ela está lateralizada. Dentro dessa lateralização no semanal e do diário, a gente vê que os compradores estão se apresentando na região de $1,91, entre $1,91 e $2, essa é a região. E a gente está vendo que as resistências principais desse momento, pelo menos o preço justo, encontra-se no equilíbrio de 2,39. 2,39 e $2,40 é a zona de equilíbrio de Ripple. A gente não consegue nem se afastar muito disso para baixo, nem muito disso para cima. Então, nesse momento, a gente fez um afastamento mais importante. Observem como o estocástico já está bem sobrevendido. O
cara pode entrar nos 240 minutos. Já tivemos aqui uma breve tentativa de retorno para 2,39. Se a gente fizer mais um retornozinho aqui e se aproximar da retração de 61 dessa última perna de alta, então aqui perto de 2,11, entre 2 e 2,11, eu buscaria por possíveis sinais de compra nesta região. O meu stop ficaria abaixo de 2,05 e meu alvo seria voltar para 2,39. Fazer um retorno para a região de preço médio justo que o mercado tem observado para a Ripple nos últimos dias, nas últimas semanas, digamos assim. Mas a Ripple realmente enfraqueceu nesse movimento atual. Jasmine também segue fraquinha. Não tem grandes suportes agora antes de 0,00729, indo na direção de 0,00729 depois que perdeu esse suporte importantíssimo em 0,1673. Então tá feio o cenário para Jasmine. Deve recuar o movimento até aqui. Não vejo grandes pontos de compra antes da aproximação dessa região de suporte que está muito mais abaixo do que encontra-se agora. Topos e fundos descendentes no diário. Topos e fundos descendentes nos 40 minutos. Não tem por que ficar comprado em Jasmine nesse instante. Injective é outra que também está raspando num suporte, que é a linha mediana de todo este retângulo que foi produzido aqui no ano de 2023. Estamos na metade dessa região. Sobrevendidaços, mas sem pressão de compra alguma sustentando os preços. A gente até teve um sinal de compra bem bonito nessa semana, que foi esse 1, 2, 3 rompido aqui para cima. Completamente invalidado. Foi apenas uma busca de liquidez de compra aqui, para logo depois recuar forte. E agora a gente deve buscar liquidez de venda abaixo de $8,06, para que então talvez aqui surja algum tipo de comprador segurando. Mas a Injective não está boa, sem dúvida alguma. Nesse cenário, os stops dos comprados provavelmente estão abaixo de 8,05, vão ser estopados para depois o mercado voltar a subir e fazer a maldade clássica que tem sido feita nas criptos neste momento. Então Jasmine e Injective, as duas micaram. A própria FET também micou. FET, que era a cripto que ia dar o meu Lotus, infelizmente falhou. Perdeu zona de suporte, eu tive que sair da FET nesse ponto aqui. E agora está querendo perder um próximo suporte. Se perder a região de suporte em 0,42, o próximo suporte está aqui embaixo, em 0,19. É uma queda de quase 50%. Então a gente não pode correr o risco de levar esse stop aí. O stop de qualquer posição para mim agora fica abaixo de 0,41 nesta região. E se perder aqui, eu stopo. Se volta a subir, eu tomo posições de volta. Eu tenho uma posição microscópica em FET nesse momento e não estou nem um pouquinho satisfeito com essa situação que ela está fazendo aí. Foi mais uma busca de liquidez de compra aqui para enfiar mais na venda. A Aave consegue ser ainda uma das criptos que tem resistido um pouco mais heroicamente à queda, mas está começando a se entregar. Olha que estocástico lento sobrevendidaço, média móvel de 80, topo anterior rompido, tudo isso é zona de suporte sim, mas não tem comprador. Não tem dinheiro entrando, galera. O pessoal não está querendo comprar neste momento. O que eu vejo que para um prazo longo é um equívoco. Para um prazo longo nós estamos próximos de zonas muito atrativas de compra, mas realmente para swing trade nada a ser feito. Então a gente tem que diferenciar o momento de mercado que a gente vive. Tem momentos que é muito bom fazer compra de longo prazo, mas não é bom fazer compra de curtíssimo prazo. E tem momentos que é bom de comprar tanto no curto quanto no longo. Este é um momento para começar a pensar em montar posições de prazo mais longo em alguns dos ativos? Eu até acho que sim, mas não tenho sinais de compra ainda no curtíssimo prazo. Nem a Aave. A Link também está na mesma região.
linha de suporte inclinada, topo anterior rompido, estocástico lendo sobrevendido, sinal de reversão construído. Só que realmente o movimento de sexta assustou. Esse movimento aqui assustou os comprados em Link, assustou os comprados em QQQ, assustou os comprados de qualquer coisa. Se é uma tentativa de chacoalhar a árvore, empurrar o mercado para baixo, para tirar o varejo e depois voltar a subir ou não, nós não temos como saber. Não temos como saber. A própria SUI, que estava graficamente bonita, também fez o mesmo movimento pavoroso na sexta-feira, que foi este, assustando todo mundo. Hoje ela até está dando uma respirada, né? No gráfico semanal, o gráfico semanal da SUI é um gráfico que está em cima de um topo anterior rompido com sobrevenda no semanal. Fez um fundo 1, 2, 3 de compra, candle 9, 10 e 11. Stops dos players comprados naturalmente estão abaixo de 1,85, não tem outro stop loss de ser colocado. No gráfico diário, tá todo mundo aqui torcendo para que esse suportezinho aqui de 2,22 consiga valentemente, que nem os 300 guerreiros espartanos lutando contra 100 mil persas, consiga segurar esta região da Termófila observada em SUI no dólar. Mesmo assim, que tava lindíssima, cara. SEI no semanal tava lindíssima. Nesta região, fez 1, 2, 3, rompeu, estopou, fez o novo 1, 2, 3 e agora tá com jeito que vai acionar mais um stop dos comprados. E nesta hora, o que a gente deve fazer? Para de operar. Espera o mercado romper, virar a média móvel de 8 para cima e volta a operar com a média móvel de 8 para cima. Aqui, por exemplo, boa fase para se operar na compra. Aqui não é uma fase boa para se operar na compra. Aqui, boa fase para se operar na compra. Aqui não é bom operar na compra. Então, esse é um momento para a gente ser bem humilde aqui e não tentar ficar achando um fundo. Eu já tentei fazer isso há 2 semanas atrás, levei stop. E eu vou esperar agora que o mercado realmente me prove que fez um fundo, conseguindo fechar acima da média móvel de 8 e virando ela para cima. E quando isso acontecer, aí eu volto a cogitar por operações de compra nas criptos. Por enquanto, nada a ser feito. Essa semana mesmo, a própria NIR tinha conseguido fazer um sinal bonito. Não no diário, porque ela continua operando abaixo da média móvel de 8, como a gente está vendo. Mas no 240 minutos ela tinha conseguido cortar acima da média móvel de 280. Isso também é muito bom. Fez o movimento, fez suporte aqui. Então a NIR estava bem bonitinha. Quando voltou para cá, eu estava cogitando uma entrada, mas não acionou compra e fez recuo. Então, tá complicado, tá tenso, tá difícil. E quando tá difícil, o melhor é não forçar. O melhor é esperar que o mercado se realinhe, que o mercado dê novas condições de alta, que não é o que nós estamos vendo neste momento. Então, neste momento, o mais sensato é ficar olhando mais do que fazendo qualquer coisa, estudando mais do que fazendo qualquer coisa e esperando que aconteça uma movimentação que mostre a mudança da tendência, coisa que por enquanto ainda não aconteceu. Certo, pessoal? E ainda mais nessa semana que deve vir uma volatilidade brutal no dia 2 de abril com o tarifaço do Trump e em seguida mais uma movimentação complicada de payroll que também deve dificultar todas as questões. Então essa semana que a gente está entrando, alta volatilidade, é uma semana perigosa para se estar alavancado. Muita cautela. Um abraço. Tudo de bom. Até mais.